Livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é livro do Jubileu, livro da Lei de Moisés. Contexto da palavra, consagração e exterminos. Versículo 1. O rei de Arade e o cananeu, que habitava em Neguebe, ficou sabendo que os filhos de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então os atacou e capturou alguns com os prisioneiros. Versículo 2. Então Israel fez um voto a Javé: se entregar este povo em meu poder, eu consagrarei a sua cidade ao extermínio. Versículo 3. Javé atendeu a Israel e ele entregou os cananeus em seu poder. Então os filhos de Israel consagraram ao extermínio junto com a cidade dele, e o lugar ficou sendo chamado Orma. Contexto da palavra: o sinal de salvação. Versículo 4. Do monte Or ele tomara o caminho e para o mar vermelho, e contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem. Versículo 5. E começou a murmurar contra o Criador do céu e da terra e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? É uma pergunta. Foi para morrermos nesse deserto? Outra pergunta. Não temos nem pão e nem água, e estamos enjoados desse pão de miséria. Versículo 6. Então Javé mandou contra o povo serpente venenosa que picava, e muita gente de Israel morreu. Versículo 7. O povo disse a Moisés: pequemos, falando contra Javé e contra vocês, Moisés. Suplica a Javé que afasta de nós essa serpente. Moisés suplicou a Javé pelo povo. Versículo 8. Javé ele respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Versículo 9. Então Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. E quando alguém era mordido por uma cobra ou a serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Contexto da palavra. Continuando com a caminhada, versículo 10. Os filhos de Israel partiram e camparam em Abote, versículo 11. Depois partiram de Abote e acamparam em Jabarim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado onde nasce o sol. Versículo 12. Daí partiram e camparam junto à torrente de Zarode. Versículo 13. Daí seguiram e camparam no outro lado do rio Arnon, e no deserto que sai do território de Amorreu, pois Arnon é a fronteira entre Moabe e os amorreus. Versículo 14. Assim se diz no livro das guerras de Javé: Viebe junto de Sufá, e os fluentes do Arnon. Versículo 15. A ladeira da torrente que corre na direção de Sede de Er, e junto à fronteira do território de Moabe. Versículo 16. Daí partiram para Beer, esse é o poço onde Javé disse a Moisés: reúne o povo e eu darei água para beber. Versículo 17. Então Israel cantava esta canção: brota poço, e cante para ele. Versículo 18.
poço que Príncipe cavava, chefe do povo, e abriram com cetro de bastão. Daí foram para Matananá, versículo 19, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Baramote, versículo 20, e de Baramote para o vale do campo de Moabe, em direção às alturas dos Fasga, que domina o deserto. Contexto da palavra, primeira vitória, versículo 21. Israel enviou mensageiro para dizer a Sion, rei dos amorreus. Versículo 22. Quero atravessar a sua terra, e não desviaremos pelo campo ou a vinha, e nem beberemos água do poço. Iremos pela estrada real, até atravessar o seu território. Versículo 23. Senhor, porém, não permitiu que Israel atravessasse o território, e nem todo o seu povo, e saiu contra Israel no deserto, e atacou em Jazá. Versículo 24. Israel, porém, derrotou pela espada, conquistou ele a terra desde Arnon até Jaboque, até o país dos Amonitas, pois Jazé se encontrava na fronteira de Amonita. Versículo 25. Israel conquistou ele toda a cidade e estabeleceu em toda a cidade dos amorreus, em Zebone, e o povoado do seu território. Versículo 26. Esbom era a capital de Seone, rei dos amorreus, e ele havia lutado contra o rei interior de Moabe, de quem havia tomado todo o território, desde Jaboque até Arnon. Versículo 27. Por isso cantaram os poetas entre Ezibone, que seja edificado e restaurada a capital de Seone. Versículo 28. E saiu fogo de Ezebone, e chama de capital, e de Seone, e fogo que devorou Ar e Moabe, e consumiu as alturas de Arnon. Versículo 29. Ai de vocês, Moabe, vocês estão perdidos, povo de Camos. Os seus filhos fugiram, e as suas filhas ficavam escravas de Sion, rei de Amorreu. Versículo 30. Nós crivamos, e todos frecha, tudo ficou destruído, desde Zebone até Dibone, tudo desbatamos até Nofe, tudo aquilo que se estende até Medeba, ou Medaba. Versículo 31. Israel estabeleceu então na terra dos amorreus. Versículo 32. Moisés enviou exploradores até Jazer. Israel se apoderou dela e dos povoados do seu território, expulsando os amorreus que ia dominava. Versículo 33. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Então o rei de Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou em Esdrei. Versículo 34. Javé disse a Moisés: não tem medo deles, porque eu vou entregá-los em seu poder, com todo o povo. E a terra dele trata-te como Seone, rei dos amorreus, que habitava em Zebone. Versículo 35 para terminar. E os filhos de Israel derrotaram, e também os filhos e todo o povo deles, sem deixar ninguém com vida, e tomaram posse do território deles. O significado dessa palavra do capítulo 21 de Número, do versículo 1, versículo 3, diz assim: a cidade cananeia do sul percebe as grandes ameaças e apresentada por esse povo liberto
e disposto a conquistar uma terra. E a consagração determina a lei dos anátema. Significava destruir completamente tudo o que pertencia aos inimigos. Desse modo, evitava-se a comunidade com qualquer sistema de vida contrário ao projeto de Javé. Orma significa extermínio. Do versículo 4, versículo 9, na antiguidade havia um culto à serpente adorada como de uma divindade, protetora e curadora. O texto mostra que Israel assimilou esse culto. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim, e eu vou conferir lá para você. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 14, está escrito assim, então Zedequias, rei de Judá, enviou um rei de Assíria e Laquis, dizendo, pequei contra ti de mim, tudo que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Zedequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouros. Vou ler mais uma vez versículo 14 do capítulo 18 de 2 Reis. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim tudo o que me impuseste. Levarei então o rei da Síria, impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Continuando o comentário do significado do capítulo 21 de Números, do versículo 10 ao versículo 20. O livro da guerra de Javé é o canônico, é cântico. O livro das guerras de Javé, cântico do poço, são um texto muito antigo que narrava tradições sobre a chegada do povo. Dele foram conservados aqui alguns fragmentos. O versículo 21 e o versículo 35 do capítulo 21 de Números, quando procura a conquistar espaço alternativo para formar uma nova sociedade, segundo o projeto do Criador do céu e da terra, o libertador, o povo, se coloca inestivamente diante de grupo que não apoia e até procura impedir a conquistar desse espaço. O povo não deve temer, porque Javé está do seu lado. A pressa de que um canto morreu na Bíblia. Morreu. No versículo 27 e no versículo 30 do capítulo 21 de Números, mostra que havia grupo descendente com a política opressora do rei. Tais grupos se unem a Israel para lutar contra o sistema opressor. Este foi o significado e o comentário do capítulo 21 de Números. O livro de Números significa contagem. A tradução é Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei, livro do Jubileu. Que o Criador do céu e da terra abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal.
dá força e graça, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito e também para que nós possamos obedecer os seus mandamentos do jeito que foi escrito nas tábuas de pedra. Fica todos na paz, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Uma boa noite para todos.